Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente volta com leitura e interpretação textual. Espero que vocês estejam bem. Como vocês sabem, né, nosso material didático são PDFs. Muitas perguntas lá no privado, por quê? Porque o nosso material, né, que a gente usava, ele finalizou. Então, a gente vai pegando as indicações dos gêneros textuais propostos e vamos dando sequência ao nosso estudo. Mas antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos fazer a nossa acolhida. Aí, para essa acolhida de hoje, eu trago um texto chamado Correspondência para Deus. Gostaria de pedir gentilmente, no nome que vocês ouvissem atentamente essa mensagem, que, por favor, não pulem, né, esse vídeo, não aproxime mais, né, para fugir dessa acolhida, aliás, desculpe. Peço, assim, carinhosamente que vocês possam realmente ouvir essa mensagem pacientemente, tá certo? Não, em especial, né, o Eduardo, os meninos aí que não tem muita paciência, mas eu peço, o Guilherme, que vocês possam ouvir atentamente essa acolhida que ele diz assim: correspondência para Deus. Trocar mensagem nos proporciona aproximação, seja com os amigos, namorado ou namorada, familiares, com Deus também é assim. Como tem sido a sua comunicação com Deus? Há alguns anos, uma carta gerava ansiedade no remetente, enquanto a mensagem ia e a resposta retornava. Depois, os e-mails e as redes sociais explodiram na sociedade, a comunicação online virou uma febre mundial. Embora, muitas vezes, a interação seja frustrada pela falha na conexão. Comumente, a tecnologia de ponta nos dá uma rasteira. Quem não teria para contar alguma situação como exemplo? Com Deus, a comunicação é diferente no humano. Não precisa de carteiro nem de internet, mediação terceirizada, é descartada. O contato é direto, no entanto, exige fé, simples e sem artefatos. Que tal ajoelhar-se no quarto e simplesmente fechar os olhos e conversar com Deus? Talvez pareça loucura para a sociedade atual. Tem uma agenda a cumprir, um projeto a entregar, um e-mail a enviar, mensagens a visualizar, fotos a postar. Não estou com tempo para enviar correspondência a Deus. É bem assim mesmo. Já não temos tempo para sentir o perfume das rosas, apreciar a neblina cair no fim de tarde, fazer piquenique em família, tomar banho de chuva, nem de tomar café com um amigo. Nunca fazemos isto. Também não temos tempo de silenciar o coração, acalmar a mente e contemplar Deus. Não se vive bem assim. É preciso ter tempo, reorganizar as prioridades. É fundamental para reestruturar a nossa vida. Mandar correspondências para Deus é uma prioridade. Faça uma prioridade. Ele recebe, ele escuta, ele responde. Deus visita. Deus visita os seus amigos, porém a amizade requer diálogo, confiança, intimidade. Nunca é tarde para entendermos isto, nem para iniciarmos uma conversa com Deus. Ele não nos vira as costas, ele nos deixa falando sozinhos. Deus nos escuta. Se assim o fizermos, saberemos que o diálogo com Deus abre portas, haverá direcionamento nas decisões, segurança frente aos desafios da vida, sabedoria nas relações e calmaria em tempos de guerra. Haverá paz. Somente Deus lhe traz isso. E ainda não é tarde para enviar correspondência àquele que aguarda ansiosamente as suas palavras. Ele quer te responder, cria laços e ser teu amigo. Ele aguarda uma correspondência sua. Não é hora de enviá-la? Então, não é assim que a gente começa a nossa videoaula de hoje, com essa reflexão, com esse desejo profundo do meu coração, que realmente vocês possam encontrar esse direcionamento, né? Essa fonte de inspiração que é a amizade, proximidade com Deus. Acreditem, né? Deus, a misericórdia dele, ela é infinita. E agora, né, vamos aí para a indicação da nossa agenda. O que a gente tem para hoje? A gente tem a correção do PDF, recursos hídricos, bem a preservar, e vou deixando depois, né, a indicação do próximo PDF para vocês. Mas antes de irmos para a correção, pessoal, vamos para o gênero proposto, né? Porque essa disciplina de leitura, ela tem essa possibilidade mesmo de trabalhar com vocês os gêneros textuais. Então, a gente tem esse gênero textual, que é uma notícia. Aí você já sabe que a notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, tá certo? Que está presente no nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação.
jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo, tá certo, nono ano? E podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Ah, professora, deu para entender isso, mas a senhora poderia explicar um pouco as características? Sim. As principais características do gênero textual notícias são, prestem bastante atenção, texto de cunho informativo, textos descritivos ou narrativos, textos relativamente curtos, veiculado nos meios de comunicação, linguagem formal clara e objetiva, textos com título principal e auxiliar, textos em terceira pessoa, são impessoais, discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. Então, veja bem, né? As principais características do gênero textual notícia são esses, tá certo? Geralmente são textos de cunho informativo, geralmente preza pela informação, eles vão descrever, vão narrar os fatos, vão ser curtos, né, para que o leitor ele possa ter essa mensagem a curto prazo. Vai ser veiculado nos meios de comunicação, porque a intenção é mesmo de atingir o maior número possível de pessoas. A linguagem é formal, não usa gíria, né? É clara e objetiva, sem arrodeios, né? Sem causar no leitor o sentido de ambiguidade. Textos com título principal e auxiliar, que é para você saber, né, identificar. Textos em terceira pessoa, né? Geralmente eles são impessoais. Usa um discurso direto, não tem diálogo nas notícias, são fatos reais, atuais e cotidianos. Geralmente, as notícias seguem uma estrutura básica classificada em título principal e título auxiliar. A notícia nono ano é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado, e um outro um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Por exemplo, se a gente disser assim, Olimpíadas Rio 2020, esse é o título principal. Mas eu posso colocar um auxiliar, que eu boto Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020, né? Já é uma definição. Aí nós temos slide, né? O lead, na linguagem jornalística, slide corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia, né? Por exemplo, segue um exemplo aí. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Paralímpicos, que contemplam as atletas em necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de novembro. É só um exemplo, né? E nós temos o corpo da notícia. O corpo da notícia será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas, né? onde você vai alimentar essa reportagem, essa notícia. Ainda que a notícia e a reportagem seja texto jornalístico, a notícia ela se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo, característico das reportagens. Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. É importante vocês saberem disso. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de texto, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual, tá certo? De modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem, no aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, e geralmente apresenta as opiniões do autor. Aí é que eu faço algumas perguntas para vocês, né? Qual é o objetivo principal do gênero textual notícia, né, que eu acabei de dizer? Né? Aí, o principal objetivo da notícia é informar o leitor sobre um acontecimento. A notícia é encontrada geralmente em que suportes? Né? O suporte determina o meio da comunicação, o veículo. Assim, a notícia como texto jornalístico utiliza os principais meios de comunicação para informar os leitores: jornais, revistas, rádios, televisão, internet. Né? Aponte as principais características do gênero notícia. A gente sabe que a notícia é um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal informar. Para tanto, trata-se de um texto informativo geralmente sem teor opinativo. Além disso, apresenta um acontecimento real, cuja linguagem é o quê? Clara e formal. Certo? Então, a gente vai agora, né, para a nossa correção do nosso PDF.
É importante que você tenha se atentado. Se tiver dúvida, volta aí o vídeo para você entender com mais clareza, né, o que foi exposto para vocês. Sempre com o objetivo de vocês reconhecerem essas características e esse principal direcionamento que é dado para vocês aqui nessa videoaula, gente. Então, se nós estivéssemos no presencial, nós iríamos possivelmente agora fazermos, né, uma simulação de um texto, né, de uma notícia, onde vocês criariam a manchete, depois a auxiliar da manchete. Mas, enfim, vamos agora, né, para a correção do nosso TD. Aí ele diz aí, lê a notícia a seguir, mais uma vez dizendo, gente, que não é preciso copiar o texto, por favor, né? Toda videoaula eu tenho tentado explicar, dizer isso, mas geralmente eu não sei se não assistem ou se confundem mesmo. Pergunta se é preciso copiar o texto, gente. Não é preciso copiar o texto. Se você puder fazer a impressão, você responde no próprio TD. Mas não é obrigatório, gente. Não vão sacrificar os pares de vocês para isso. Vocês podem simplesmente anotar só as respostas, não precisa copiar as perguntas. Ah, professor, a gente fica confuso porque o suplemento precisa. Gente, o suplemento é uma prova do paradidático. Então, se você não tem, não comprou o livro, não tem, e a gente posta lá no grupo do WhatsApp, é uma prova. Então, assim, como prova, tem que dar trabalho, você tem que copiar perguntas e respostas. Mas o TD não, o PDF é só uma atividade complementar, né? Ele vai valer nota GMA, ele não é uma prova específica, tá certo? Por isso que a gente deixa que seja só anotadas as respostas, tá bom? Olha aí. Leia a notícia a seguir. Brasil tem 917 municípios em crise hídrica. A água deve ser economizada sempre, não apenas em situação de emergência. A mudança definitiva de comportamento do consumidor para um uso mais consciente de água é fundamental para enfrentar a situação permanente de escassez hídrica. Seca também atinge o sertão do Piauí. O Brasil tem 917 municípios em crise hídrica, informou o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, ao participar do 8º Fórum Mundial da Água, noticiou a Agência Brasil. Esse número corresponde às cidades que estão em situação de emergência por seca ou estiagem até o dia 13 de março. Então, acompanhe comigo aí, gradativamente, a leitura. O ministro destacou que a crise hídrica não é mais um problema somente do Nordeste, onde está a maioria das cidades. Do total de municípios, 211 estão na Bahia, 196 na Paraíba, 153 no Rio Grande do Norte, 123 em Pernambuco, 94 no Ceará, 40 em Minas Gerais, 38 em Alagoas, 18 no Rio de Janeiro, 17 no Rio Grande do Sul, além de registros em outros estados. No fórum, o ministro destacou que é preciso fazer investimentos para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do país. O Brasil tem cerca de 11% da água doce do planeta, mas a distribuição territorial não é uniforme, e a região que mais sofre com isso é a do Nordeste. Essa relativa escassez, somada à gestão inadequada dos recursos hídricos, ao crescimento populacional e à instabilidade climática em consequência do aquecimento global, tem, no ano, complicado a situação de disponibilidade de água em muitas cidades nordestinas e em outras regiões do país. Aí nós temos aí o consumo consciente da água. Neste contexto, todos os atores sociais devem participar e contribuir para que haja uma mudança real. O engajamento dos consumidores é tão importante quanto a atenção das organizações da sociedade civil, do governo e das empresas. Não devemos economizar água apenas em momentos de crise. É preciso economizar água sempre. A mudança definitiva de comportamento do consumidor para um uso mais consciente da água é fundamental para enfrentar uma situação permanente de escassez hídrica. É um equívoco achar que essas atitudes só fazem sentido se usadas em situações de crise. Quando os reservatórios da cidade caem a um nível crítico, o aquecimento global levou a uma mudança no clima que tende a ser extremo. Por exemplo, secas prolongadas ou grandes inundações. É imprevisível. Brasil tem 917 municípios em crise hídrica. HTU, 22 de março de 2018, disponível em acesso em 11 de junho de 2019. Então, a gente percebe aí que não é uma notícia tão atrasada e ela detalha, né, com dados, fatos importantes para que você reconheça esse fator notícia, tá bom? Então, vamos lá. A. Como a crise hídrica afeta o consumo de água? Explique com base no texto, né?
As pessoas precisam economizar água e aprender a utilizá-la de maneira consciente. De que modo a linha fina resume o assunto principal da notícia? Apresentando a necessidade do uso consciente da água. Né? Ah, professora, eu fiz parecido, mas não está tão igual. Né? Mas aí você vai, não precisa estar exatamente como o meu, mas ela tem que ter um teor de proximidade com o que está sendo explicado e com o que está sendo respondido por vocês. Então, apresenta a necessidade do uso consciente da água, a resposta do item B. O item C, por sua vez, ele pergunta: qual é a relação entre essa notícia e o artigo de opinião Recursos Hídricos bem a preservar? Justifique sua resposta. Né? Bem, aí essa questão, pessoal, são mais as percepções de vocês, né? O que vocês percebem, como vocês vão direcionar essa resposta, levando em consideração a abordagem do texto. Mas o texto, né, ele é muito claro quando ele evidencia uma problemática, algo que vai ter que depender da consciência de cada um de nós. E que essa mensagem ela é repetida em dados, citando estados, mas ela tem um objetivo principal, que é qual? O assunto em comum, né, e a abordagem principal é o uso consciente da água. Né? Então, se a sua resposta contemplou algo parecido, né, em que vislumbra realmente esse uso consciente da água, como economizar água, a maneira de evitar, né, o desperdício de água, então aí você pode ter encontrado essa resposta por vários caminhos, não tem problema. A única exigência é que ela tenha uma coerência, né, com a resposta dada e com a resposta pedida e com a resposta dada, tá certo? Segundo o ministro, quantos municípios no Brasil sofrem com a crise hídrica? É importante, pessoal, esse tipo de questões, né, para testar bem o nível de influência de vocês na leitura. Porque é uma pergunta simples, está lá no texto, né, e não cabe de forma nenhuma você não saber responder. É importante que você se atente, que você busque essa informação e que você compreenda. Porque existem outros números presentes no texto, mas a pergunta está bem clara. Segundo o ministro, quantos municípios no Brasil sofrem com a crise hídrica? Aí você vai responder: 917 municípios. De que forma esse número relaciona-se ao título da notícia? Então, ele pergunta primeiro e pede sua justificativa depois. A sua abordagem é analítica, né? Não é só você copiar essa resposta, é você saber detalhá-la. Aqui que você vai dizer, mostrando que há muitos municípios afetados e por isso é necessário o consumo consciente. Olha aí, mostrando que há muitos municípios afetados e por isso é necessário o consumo consciente. No fórum, o ministro aponta algumas soluções. Quais? Segundo ele, é preciso fazer investimentos para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do país. Vendo? De novo, ó. Segundo ele, é preciso fazer investimentos para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do país. Explica o sentido da afirmação. Todos os atores sociais devem participar e contribuir para que haja uma mudança real. Ele está pedindo, né, para que você explique o sentido dessa afirmação. Olha aí. Significa que todas as pessoas da sociedade precisam colaborar e utilizar a água de maneira consciente, para que o problema da crise hídrica possa ser minimizada ou resolvida. Né? Então, repetindo aí para vocês. Significa que todas as pessoas da sociedade precisam colaborar e utilizar a água de maneira consciente, para que o problema da crise hídrica possa ser minimizada ou resolvida. Releia o último parágrafo do texto. A. O que é necessário fazer, segundo o texto, não é sua opinião, segundo o texto, para garantir o uso consciente da água? É necessária uma mudança de comportamento do consumidor, não apenas em situações de crise, né, gente? É muito importante isso aí, ó. É necessária uma mudança de comportamento do consumidor, não apenas em situações de crise, né? Não adianta só estar na crise para você economizar, tem que ser algo realmente funcional, que faça parte do dia a dia. Que fenômeno é citado nesse trecho que levou a uma mudança no clima? O aquecimento global. Né? Então, ele aponta aí com aquecimento global. Observe o anúncio publicitário. A. Comente como o slogan da campanha relaciona-se com a notícia. Então, a água é de todos e cada um deve fazer a sua parte. No entender de vocês tem isso aí. Então,
A campanha também pede a colaboração de todos na economia de água, fato que se relaciona com o assunto principal da notícia, que é necessário economizar e utilizar a água de maneira consciente. Né? Quais ações recomendadas para o uso inteligente da água você realiza? Aí você vai dizer, não ficar, né, na hora de escovar os dentes com a torneira ligada, aí vai ser de acordo com o seu uso. Como a imagem colabora com a ideia central do anúncio? Né? Como é que vocês acham que a ideia colabora com a ideia Como a imagem colabora com a ideia central do anúncio? A ideia de que está nas nossas mãos, né? A solução, ela depende de nós, da nossa consciência, do uso responsável, né, do evitar o desperdício de água. Então, gente, é isso. A semana eu estou postando lá no grupo de vocês, né, a indicação do próximo PDF. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tenham acertado. Um texto bem simples, curto, mas que tem também esse valor significativo de apresentar para a gente o gênero notícias, suas características e a função na prática, que foi a leitura e interpretação. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.